Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Anunciei minha gravidez para a família do meu marido e eles me lançaram os olhares mais sujos. Fiquei confusa e perguntei ao meu marido sobre isso, mas ele fingiu não saber de nada, até que recebi uma ligação da minha cunhada. Sou uma mulher de 28 anos e meu marido, Ron Neil, de 34, está passando por um grande problema, e gostaria de saber se o que estou prestes a fazer é a coisa certa. Para dar contexto, conheci meu marido há 4 anos e ainda me lembro do dia em que o conheci como se fosse ontem. Eu sempre ia ao mesmo café, e acho que ele deve ter me notado, porque uma manhã ele se aproximou de mim e pediu meu número. Ron é uma pessoa realmente atraente e parecia trabalhar em finanças, então não hesitei muito antes de lhe dar meu número. Ele me ligou, conversamos e decidimos sair para um encontro. Ron foi muito sincero comigo sobre a riqueza de sua família desde o início. Ele me contou que seu pai trabalhou muito para se tornar um dos principais corretores de imóveis, para poder dar à sua família uma vida muito luxuosa. Ele me perguntou sobre minha família, e eu contei como venho de uma família de baixa renda, mas que trabalhei duro para me tornar contadora. Eu tinha uma boa renda e era autossuficiente, o que era um sonho realizado para alguém com o meu histórico. No começo, tudo parecia perfeito entre Ron e eu. Ele me levava a jantares elegantes, me enchia de presentes caros e falava sem parar sobre a riqueza de sua família. Ele vivia em uma mansão enorme, dirigia carros de luxo e vestia roupas de grife sem pensar 2 vezes. Vindo de origens humildes, tenho que admitir que estava fascinada por seu estilo de vida e também me sentia um pouco constrangida. Eu lhe dizia que ele estava livre para encontrar alguém mais do seu status, mas apesar de nossas diferentes origens, Ron e eu nos conectamos em um nível mais profundo. Eu tinha um emprego estável do qual me orgulhava, e ele admirava minha determinação e ética de trabalho. Quando conheci a família de Ron pela primeira vez, não pude deixar de notar o ar de arrogância que o cercava. Sua mansão parecia algo saído de uma revista, cheia de arte cara e decoração luxuosa. No entanto, o que mais me impressionou foi o quão frios e distantes eles pareciam comigo desde o nosso primeiro encontro. Sua mãe se recusou a apertar minha mão e me ignorou descaradamente, como se tivesse assumido imediatamente que eu estava interessada em Ron apenas por seu dinheiro, e deixou isso muito claro através de seu comportamento e perguntas inquisitivas sobre meu histórico. Seus pais queriam saber tudo sobre minha criação, educação e carreira, quase como se estivessem tentando avaliar se eu era digna de estar com Ron. Sua irmã mais velha continuava perguntando se eu realmente conheci Ron naquele café por acaso ou se era apenas um plano elaborado para encontrá-lo. Independentemente de quantas vezes Ron e eu esclarecemos que de fato, foi ele que me pediu para sair e que eu não tinha ideia de quem ele era. Ela não nos acreditava, dizendo que todos sabem quem eles são. Para ser honesta, genuinamente nunca tinha ouvido falar deles ou os visto antes, já que não cresci em um bairro tão rico. Apesar de seus insultos e pequenas indiretas, fiquei em silêncio. No final da reunião, seu pai admitiu que eu parecia ser uma mulher trabalhadora, mas que sempre sonhou em ver seu filho casar-se com alguém mais rico do que ele. Isso realmente me ofendeu, já que nunca jamais pedi a Ron que financiasse meu estilo de vida, e não era minha culpa de onde eu vim, porque no final das contas, todos os desafios que enfrentei me tornaram essa pessoa independente, e eu não ia me envergonhar disso. Depois desse encontro, disse a Ron que havia terminado de me encontrar com seus pais e que ele iria ver sua família sozinho na próxima vez, porque não queria passar por tanto escrutínio. Ele tentou protestar, mas me mantive firme em minha decisão e disse-lhe o quão humilhante havia sido. Também apontei que meus pais nunca o trataram dessa forma, então seus pais não tinham o direito de ser tão frios e inóspitos comigo. No final, ele concordou, e desde então ele sempre foi ver sua família sozinho. No entanto, apesar do que sua família pensava, nosso relacionamento continuou a florescer, e logo começamos a falar sobre morar juntos. Tenho que acrescentar que isso foi completamente ideia de Ron. Veja, meu contrato de locação estava para ser renovado, e eu estava procurando um lugar maior para me mudar com meu cachorro, quando Ron me disse que seria uma ideia melhor nos mudarmos juntos. Estávamos namorando há 10 meses naquela época, então hesitei um pouco, mas ele tentou argumentar comigo e disse que conseguia se ver passando o resto da vida comigo, e que morar juntos era o próximo passo lógico em nosso relacionamento. Levei alguns dias para pensar, mas no final concordei. Sua casa, que havia sido comprada por seu pai, era realmente grandiosa, mas sempre me pareceu um pouco fria, como quando você entra em uma sala de exposição de design de interiores, onde tudo foi cuidadosamente curado, mas faltava o calor de um lar habitado. Transformei sua casa fria e sem vida em um lar. Havíamos concordado em dividir as contas e não me importei, pois gosto de pagar minhas próprias coisas e de qualquer forma, não precisava pagar aluguel aqui. Acho que foi neste momento que comecei a notar sua vida mais de perto, agora que estávamos morando juntos.
Até então, eu estava sempre deslumbrada por seu charme e o estilo de vida luxuoso que ele projetava. Uma das primeiras coisas que me surpreendeu foi o vazio de sua rotina diária. Embora ele trabalhasse em finanças, raramente ia ao escritório, exceto um dia por semana. Ele me disse como seu chefe era amigo de seu pai, então ele não precisava ir ao escritório todos os dias, o que suponho fazia sentido. No entanto, em vez de trabalhar corretamente das 9 às 17 horas, ele se cansava e se irritava facilmente e saía para fazer compras. Eu estaria no escritório quando ele me enviava várias fotos dele usando diferentes sapatos de marcas de luxo, perguntando qual eu gostava mais. Isso acontecia pelo menos 3 vezes por semana, mas era o dinheiro dele, então não disse nada. Além disso, toda vez que comprava um sapato, ele tirava e publicava várias fotos do que havia comprado e verificava constantemente seu telefone para ver se seus amigos ou seguidores respondiam à sua história. Ron havia se tornado um pouco influenciador, já que sempre postava coisas de luxo, então acho que por isso ele estava sempre no telefone, perseguindo validação e aprovação. Às vezes, seus amigos das redes sociais o convidavam para festas, mas ele nunca me levava com ele e me dava desculpas como que não era permitido levar um acompanhante e que ele só queria fazer novos amigos por conta própria. Mesmo assim, fiquei em silêncio, embora isso me incomodasse um pouco. Depois, ele comprou um carro esportivo de luxo. Nem sei como alguém pode pagar tanto dinheiro por um veículo de 4 rodas. Enquanto tudo isso acontecia, notei que ele não tinha nenhum interesse em pagar nenhuma de suas contas. Embora tivéssemos concordado em dividir nossas contas, ele sempre acabava me dizendo para pagar tudo, e isso incluía suas contas de telefone e TV a cabo, que eu nem usava. Se eu alguma vez mencionasse esse assunto, ele me dizia como éramos parceiros e que, como ele me deixava ficar de graça, eu deveria ajudar mais. Olhando para trás, não acho que meu problema fosse pagar suas contas, mas era um instinto que eu tinha de que algo nele simplesmente parecia errado. Se ele era rico o suficiente para comprar sapatos, roupas e carros de luxo, então por que precisava de ajuda para pagar as contas? Obviamente estava agradecida de poder ficar em seu lugar sem pagar aluguel, mas não me importaria de pagar aluguel e viver sozinha se isso significasse que eu pagaria apenas minhas contas. Ao contrário dele, eu tinha um orçamento fixo e queria economizar o máximo de dinheiro possível para poder formar uma família um dia. Sentia que ele precisava fazer o mesmo, porque se esse não fosse nosso objetivo, então eu não queria estar com ele. Decidi ter uma conversa séria, onde lhe disse tudo isso de forma muito franca e lhe dei a opção de terminar comigo se ele e eu não estivéssemos na mesma página. No entanto, ele me garantiu que realmente queria formar uma família comigo e que eu era uma mulher confiável. Ele me disse que ia parar de gastar tanto dinheiro. Achei que tudo ficaria bem depois disso. No entanto, um dia, enquanto limpava sua garagem em um fim de semana, quando ele estava jogando golfe, descobri que Ron estava vivendo uma mentira diante do mundo inteiro, incluindo eu. Acontece que a maioria do que ele ostentava era financiada através de dívidas e empréstimos. Seu carro de luxo e seu guarda-roupa de grife foram comprados a crédito. Ele tinha faturas de crédito recentes para pagar, que havia deixado de lado. Eu estava tremendo quando revi as faturas, que aparentemente ele havia escondido dentro de uma caixa de sapatos. Isso significava que ele havia escondido isso de mim conscientemente. Eu estava furiosa. Esperei ele voltar do golfe com seus amigos. Quando ele chegou, me viu sentada com todas as suas faturas bem na frente da mesa, e ele entrou em pânico. Começou a gritar comigo porque eu tinha mexido nas faturas, e eu lhe disse que sabia de tudo e que ele não podia mais se esconder de mim. Ron tentou voltar atrás, dizendo como essas eram apenas algumas faturas e que ele estava trabalhando para pagá-las. Perguntei por que ele ainda não as havia pago, já que ele estava recebendo um salário todos os meses de seu trabalho. Foi então que Ron me confessou que estava sem emprego nos últimos 4 meses. Fiquei chocada com essa revelação, já que ele estava indo ao escritório uma vez por semana, como de costume, durante os últimos 4 meses. E nos outros dias nós trocávamos mensagens enquanto eu estava no escritório e ele supostamente trabalhando de casa. Perguntei como isso aconteceu e por que ele nunca me contou sobre isso. Ron se abriu sobre como seu chefe era um idiota e havia voltado atrás em sua palavra, exigindo que Ron fosse ao escritório todos os dias, já que a empresa estava adquirindo mais clientes e Ron precisava ter mais reuniões presenciais. No entanto, Ron achou isso desrespeitoso, e após uma discussão com seu chefe foi demitido. Ron continuou me dizendo como isso não era um grande problema e que ele conseguiria um emprego rapidamente assim que começasse a se candidatar. Meus olhos se arregalaram de surpresa quando perguntei o que diabos ele estava fazendo nos últimos 4 meses se ainda não havia se candidatado a um emprego. Ron respondeu que estava fazendo uma pausa para sua saúde mental e que eu não deveria culpá-lo por nada disso. Eu disse que mesmo que ele tivesse perdido o emprego, não fazia sentido porque ele não conseguia pagar as contas, considerando que supostamente vinha de uma família rica.
Ron me disse como pediu ajuda a seus pais, mas eles se recusaram. Ele continuou dizendo como seus pais claramente favoreciam mais sua irmã mais velha e como isso era injusto. Senti que todo o meu relacionamento com ele havia sido uma mentira. A ilusão que ele havia projetado de si mesmo estava começando a desmoronar. Claramente ele não era rico, o que explicava porque dependia de mim para pagar suas contas, enquanto seu eu desempregado continuava comprando artigos de luxo e postando sobre eles nas redes sociais. Disse-lhe com muita firmeza que o amava, mas que isso não era algo com o qual eu havia concordado. Expliquei que sabia exatamente como era estar sem dinheiro, e havia trabalhado muito duro para sair dessa situação. Eu não ia permitir que ninguém me arrastasse de volta para esse lugar nunca mais. Informei que se ele não concordasse em mudar seu comportamento imediatamente e me mostrasse isso com ações, eu sairia de sua casa com minhas coisas naquela mesma noite. Acho que me ver tão brava realmente impactou Ron. Ele imediatamente se desculpou e se sentou para discutir maneiras de lidar com suas faturas. Eu lhe disse que ele precisava vender seu carro, pagar todas as suas faturas de cartão de crédito e parar de comprar artigos de luxo por um tempo. Ron tentou se recusar, dizendo como as pessoas o julgariam e como seus amigos zombariam dele. Eu lhe disse que honestamente não me importava com nada disso, porque ele tinha dívidas acumuladas que precisavam ser resolvidas primeiro. Então ele me pediu se eu poderia ajudá-lo a pagar alguns dos empréstimos, mas recusei, deixando claro que essa era sua responsabilidade. Aceitei continuar pagando nossas faturas mensais e cuidando das despesas diárias, mas deixei claro que até que ele tomasse medidas proativas para reduzir sua dívida, eu não me sentiria confortável discutindo um futuro com ele. Relutantemente ele concordou. Nos meses seguintes, Ron tomou medidas proativas para resolver sua dívida. Colocamos seu carro à venda, e como era um carro esportivo tivemos sorte, porque a venda rendeu o suficiente para pagar seu empréstimo e ainda sobrava um pouco mais para pagar outras faturas. Ele reduziu os gastos desnecessários e se concentrou em pagar suas faturas de cartão de crédito. Foi um momento desafiador para ele, já que não estava acostumado a reduzir nada, e houve momentos de frustração e dúvida, mas eu o incentivei a trabalhar duro para recuperar o controle de suas finanças. Eventualmente Ron conseguiu liquidar uma parte significativa de sua dívida, e me senti orgulhosa dele por tentar. Discutimos ele conseguir um emprego, mas Ron se abriu sobre seu plano de iniciar seu próprio negócio. Ele me disse que tinha um espírito empreendedor e queria explorar isso. Eu era veementemente contra isso, já que sou muito mais avessa ao risco do que Ron. Sabia que ele poderia ser muito volúvel às vezes, e não tinha certeza se ele tinha a determinação de se concentrar na construção de um negócio. No entanto, ele havia trabalhado duro para pagar sua dívida, então não discuti muito. Durante esse tempo, Ron me pediu em casamento, o que me pegou de surpresa. Ele me disse como havia atendido a todas as minhas exigências e havia pago sua dívida, então agora podíamos nos concentrar em formar uma família juntos. Eu disse sim, porque no final do dia eu o amava, e tudo o que queria era que ele continuasse trabalhando duro como eu, para que ambos pudéssemos construir uma vida juntos. Ele me informou que seus pais não sabiam que ele me pediria em casamento, então estava um pouco nervoso para contar a eles. Quando ligou para informar seus pais, eles lhe disseram que, embora estivessem felizes por ele e o apoiassem, realmente não esperavam que ele acabasse com alguém como eu. Por outro lado, meus pais estavam felizes por mim. Tivemos um casamento pequeno, porque eu não queria gastar muito dinheiro e arruinar nosso crédito depois que Ron havia acabado de sair das dívidas. Meus pais gentilmente intervieram para ajudar com as despesas do nosso casamento, e eu tirei dinheiro das minhas economias para contribuir também. As contribuições de Ron, por outro lado, foram mínimas, apesar da suposta riqueza de sua família. Quando nossos convidados admiravam a elegância do evento, alguns até presumiam que Ron e sua família provavelmente haviam financiado o casamento. Ao longo de tudo isso, Ron permaneceu em silêncio, sem corrigir suas suposições ou reconhecer a verdade. Não pude evitar sentir uma pontada de decepção. Foi desanimador vê-lo desfrutar dos falsos elogios, especialmente sabendo que ele estava desempregado há meses e não havia contribuído financeiramente tanto quanto se esperaria. Seus pais também, sem vergonha, nunca corrigiram ninguém e talvez por culpa, decidiram pagar nossa lua de mel. Isso foi inesperado, mas aceitamos, já que caso contrário, é possível que nem tivéssemos ido em uma lua de mel. Depois do nosso casamento e lua de mel, Ron trabalhou para iniciar sua própria agência de redes sociais, assim como havia decidido. Ele planejava trabalhar com marcas e contratar influenciadores. Sem dúvida, este é um negócio lucrativo, mas existem centenas de agências como essa, e é difícil se destacar.
Constantemente. Eu chegava em casa e o encontrava reclamando de como não conseguia garantir um influenciador para um evento ou que havia perdido um influenciador que não estava disposto a negociar. Além disso, as marcas raramente trabalhavam com agências novas, então era realmente difícil para ele encontrar marcas que confiassem o suficiente nele para assinar com sua agência. Como resultado, o negócio nunca gerou renda e às vezes eu implorava para que ele voltasse a procurar um emprego de 9 às 17, mesmo que não fosse tão emocionante. Ron ficava irritado e me dizia como precisava de tempo e que ia conseguir. No entanto, não importa quantos eventos ele participasse ou quantos influenciadores conhecesse, seu negócio não era bem sucedido e definitivamente não era confiável. Enquanto isso, eu estava ficando frustrada por ser a única provedora e por trabalhar cada segundo do dia que estava acordada. Eu chegava em casa com mais trabalho, os pratos nunca estavam limpos, as roupas se acumulavam e o cachorro precisava ser levado para passear. Além de tudo isso, ele esperava que eu cozinhasse para ele enquanto me contava sobre todas as contas que precisavam ser pagas. Se eu alguma vez mencionasse algo sobre meu trabalho, ele me dizia como estava feliz por ter deixado seu trabalho, já que não poderia estar tão estressado com o trabalho como eu estava. Isso realmente me irritava, porque eu era a que pagava tudo com meu trabalho estressante, enquanto ele estava festejando todos os dias em vários eventos. Pouco a pouco, comecei a ressentir mais e mais dele. Não fazíamos nada além de assistir TV juntos, e estava começando a se sentir sufocante. Nos fins de semana, eu dormia muito, porque estava constantemente exausta de trabalhar a semana toda. Se eu alguma vez lhe dissesse para me ajudar com as tarefas domésticas, ele me dizia como começar um negócio precisava de sua energia 100%, e que, como sua parceira, eu deveria ser mais compreensiva. No mês passado, além de todo esse estresse, descobri que estava grávida. Sempre imaginei estar grávida e ter um bebê, mas não sei porque senti que essa não era a forma como eu gostaria de começar uma família. Quero dizer, quando você está trazendo uma criança ao mundo, quer que ela tenha um lar estável e 2 pais que o sustentem. No entanto, em nosso caso eu era a única que o sustentava, e ele não estava fazendo nada para contribuir para o lar. Se eu trouxesse uma criança, então só teria que fazer ainda mais trabalho além de tudo que estava fazendo atualmente. Decidi falar com ele sobre meus pensamentos. Ao contrário de mim, Ron estava extasiado e me abraçou com alegria. Ele me disse como essa notícia era maravilhosa e que não podia esperar para se tornar pai. Quando mencionei o quão exausta me sentia em casa e como ter um bebê só aumentaria minha carga de trabalho, ele me disse que concordava e que começaria a assumir responsabilidades na casa. Fiquei surpresa com seu entusiasmo e feliz que ele fosse dar um passo à frente. Nas últimas semanas, Ron deu um passo à frente. Quero dizer, ainda faço 80% do trabalho em casa, como cozinhar, limpar e lavar roupa, mas ele limpa os pratos, tira o lixo e leva o cachorro para passear. Achei que poderíamos melhorar com o tempo. No fim de semana passado, ele me disse que iria visitar sua família, então informei que o acompanharia, já que queríamos fazer o anúncio da gravidez juntos. Sei que não imaginava exatamente que seus pais ficariam encantados com nossa gravidez, mas quando anunciei, seus rostos literalmente caíram. Sua mãe e irmã riram de mim e me lançaram os olhares mais sujos, enquanto seu pai abaixava a cabeça como se eu tivesse cometido um grave erro. Sua mãe me olhou diretamente nos olhos e me disse como isso era simplesmente ridículo, e que não havia necessidade de trazer uma criança para nosso casamento com os problemas que estávamos enfrentando. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela me ignorou e se desculpou da mesa. Ron e eu decidimos sair porque claramente o ambiente estava arruinado e eu não tinha ideia do porquê. No caminho de volta, perguntei-lhe o que sua mãe estava falando, mas ele balançou a cabeça dizendo que não tinha ideia, e continuou dizendo como seria uma boa ideia ele continuar visitando sua família sozinho daqui para frente, já que claramente eles estavam me incomodando. Fiquei realmente irritada e decepcionada com ele, porque não fiz absolutamente nada de errado para que sua família me tratasse dessa maneira, e com o bebê a caminho, pensei que por uma vez todos poderíamos deixar o passado para trás pelo bem da criança. Ontem, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma ligação da minha cunhada. Ela nunca tinha me ligado antes, a menos que fosse algo realmente importante, então atendi imediatamente, pensando que talvez algo tivesse acontecido ao meu marido ou aos seus pais. Em nossa conversa, minha cunhada me contou como havia falado com Ron, que sentiu que todos haviam sido realmente desrespeitosos comigo, mas que queria finalmente me contar exatamente por que todos se sentiam assim. Foi então que ela me contou como sabia que estávamos lutando por causa de todas as dívidas que eu tinha, e que não apreciavam todo o trabalho que Ron estava fazendo por mim, quando eu não estava contribuindo financeiramente em nada. Levei um momento para digerir a informação e depois pedi-lhe que me dissesse exatamente o que queria dizer, porque estava confusa com o que ela estava insinuando.
Minha cunhada continuou dizendo que Ron lhes havia dito que eu tinha dívidas enormes e que ele era quem tinha que pagar tudo, vendendo seu carro e até se sacrificando ao não comprar marcas de luxo. Minha cabeça estava girando enquanto ela continuava me dizendo como não podia deixar seu irmão sofrer mais, e que eu não deveria prendê-lo com um bebê. Não consigo nem começar a expressar o quão irritada me senti naquele momento. Esse homem criança havia mentido para sua família sobre minhas dívidas apenas para salvar sua própria imagem. Claramente, ele não queria que as pessoas pensassem que estava falido, então inventou essa história distorcida onde poderia me culpar. Aqui estava eu trabalhando duro dia e noite em um trabalho que não gostava só para poder pagar nossas contas, enquanto ele continuava inventando histórias. Eu estava tão irritada que nem quis explicar nada para sua irmã, então simplesmente lhe disse que ela estava certa e que eu não deveria prendê-lo com um bebê, já que ele não era digno de ser pai de qualquer maneira. Depois cortei a ligação e informei meu chefe que não estava me sentindo bem para poder voltar para casa. Sabia que meu marido estava fora encontrando um influenciador, então rapidamente peguei minhas coisas para poder sair com meu cachorro. Nem me dei ao trabalho de deixar uma nota e simplesmente fui embora com tudo que possuía em meu carro. Desde ontem estou morando na casa dos meus pais, enquanto Ron tem me ligado freneticamente. Ele deve ter falado com sua irmã, porque me enviou mensagens dizendo como poderia explicar tudo e que só precisava que eu voltasse para casa. Meus pais ainda não têm ideia do que está acontecendo, mas sabem que este é um problema sério, então não me fizeram muitas perguntas. Honestamente, estou em um dilema. Por um lado, estou grávida e quero que meu filho tenha um pai, mas por outro lado, não quero estar com alguém que tem mentido sobre mim quando dei tanto a ele. Atualização 1. Conversei com meus pais sobre tudo e eles concordam, assim como todos no Reddit, que preciso deixar meu marido. O que ele fez é verdadeiramente imperdoável. Ele foi a tais extremos para mentir sobre mim ao longo dos anos, embora eu não tivesse sido nada além de uma boa e leal companheira para ele. A audácia que ele teve para mentir e dizer que era minha dívida demonstra que não posso confiar nele. Estou planejando conversar com ele e informá-lo sobre minha decisão de me divorciar. Atualização 2. Faz uma semana desde minha última atualização. Conversei com meu marido há 2 dias. Ele estava me ligando e enviando mensagens de texto há dias. Ele entrou em contato com meus pais, que o informaram que eu estava ficando com eles. No entanto, não esclareceram mais nada. Ontem ele veio à casa dos meus pais para que pudéssemos conversar. Ele estava claramente abalado e começou a se desculpar imediatamente. Perguntei-lhe se ele sabia do que estava se desculpando, e ele assentiu, dizendo-me como, depois que saí, ele ligou para todos. E sua irmã lhe informou que havia tido uma conversa comigo, então ele juntou as peças. Perguntei-lhe por que ele faria mentiras tão atrozes sobre mim, e como me senti insultada quando sua irmã ligou para me dizer que eu estava tentando prendê-lo com um bebê. Ele assentiu com remorso e continuou me dizendo como sempre se sentiu inseguro ao redor dos membros de sua família. Ele me disse que tudo que seus pais se importavam era sua riqueza e status, então ele estava muito envergonhado para contar a verdade a alguém. Ele continuou dizendo como, quando sua família perguntou onde estava seu carro, era mais fácil para ele me culpar e contar-lhes uma história sobre como eu estava em dívida e ele estava me ajudando, em vez de assumir seus erros. Ele me disse que nunca pensou que seria um grande problema, já que eu não estava próxima de sua família de qualquer maneira. Balancei a cabeça em decepção e deixei claro que não tinha ideia de que ele poderia ser tão nojento e manipulador. Lembrei-lhe quanto eu havia trabalhado todos esses anos para nos sustentar, e no entanto, aqui estava ele, admitindo descaradamente o quão facilmente ele me traiu. Informei-lhe que estava me divorciando dele. Ao ouvir isso, ele começou a implorar para que eu não fizesse isso, dizendo-me como deveríamos pensar no bebê, mas eu lhe informei que não precisávamos estar casados para ser copais do nosso filho. Apontei que a criança seria muito mais feliz crescendo em um ambiente estável, livre dessa tensão e discórdia em nosso relacionamento. Apesar de suas súplicas, mantive-me firme em minha decisão de terminar o casamento. Claramente, chegamos ao ponto em que estar juntos não era mais saudável para nenhum de nós. A ideia de submeter meu filho a um lar tumultuado, cheio de discussões e ressentimento, não é algo que estou disposta a suportar. Ele implorou um pouco mais, mas no final, teve que ir embora quando viu que eu não ia mudar de ideia. Ele tentou se desculpar com meus pais antes de ir embora, mas eles o olharam com decepção e não responderam ao seu pedido de desculpas. Atualização 3. Muitos de vocês sugeriram que eu entrasse em contato com a família dele e esclarecesse tudo. Eu não quero vê-los, no entanto, acho que é o certo dizer-lhes a verdade de uma vez por todas. Portanto, sentei-me e escrevi um longo e-mail para seus pais e irmã ontem, detalhando cada despesa que paguei por Ron, junto com capturas de tela de pagamentos da minha conta bancária.
Escrevi sobre como ele era o que tinha dívidas e tinha faturas acumuladas, enquanto continuava comprando um artigo de luxo após o outro. Informei-lhes que não queria nada deles e que Ron estava livre para se afastar do meu filho se isso era o que ele desejava, mas que ele seria responsável por pagar pensão alimentícia todos os meses. Informei-lhes minha decisão de me divorciar de Ron e disse-lhes como finalmente poderiam ter seu desejo e casá-lo com uma mulher muito mais rica. Desde que enviei meu e-mail, Ron me enviou mensagens furiosas, pois agora está sendo bombardeado por seus pais e irmã, que estão furiosos com ele por mentir sobre mim. Eles até me ligaram, mas não me dei ao trabalho de atender suas ligações. Sua irmã me enviou uma mensagem pedindo desculpas pelo que disse e implorando para que eu não deixasse a família. Honestamente, não me importam as desculpas ou opiniões deles neste momento. Já tomei minha decisão de seguir em frente com o divórcio. Por isso me encontrarei com um advogado de divórcio na próxima semana. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.